Oi, pessoal, aqui é o Roberto Ferrari, do Portal Coringão. Vamos falar agora do mais um jogo do Corinthians no Paulistão. Foi contra o Água Santa, ganhamos mais 3 pontos, estamos líderes geral, tá? Líder do grupo, estamos, de certa forma, tranquilo. Aumentamos o saldo de gols em um gol, podia ter sido muito mais. Primeiro tempo, o Corinthians fez 2-0 rapidinho, em 17 minutos, com o Alex Santana e o João Pedro Choca. Depois ele deu uma relaxada, levou um gol do Água Santa, uma falha do Lonelli, para mim, imperdoável, ele pulou atrasado. E no segundo tempo, com as alterações, tentou fazer mais gols, mas o goleiro Igor Vinhas fez milagre. Ele defendeu bolas indefensáveis, bolas dificílimas, ele defendeu tudo. E o Corinthians perdeu a chance de ampliar o saldo de gols, que pode fazer falta lá na frente. Mas fez os 3 pontos. Então vamos falar um pouco dos jogadores. Bom, primeiro, como eu disse, Donelli, dou para ele nota 4. Eu sempre falei aqui, eu não confio muito no Donelli no gol. Ele me dá uma segurança, tipo o Cássio me dava, ou agora o Hugo me dá segurança. Ele é um cara que a gente fica sempre com o pezinho atrás, não sabe a hora que ele vai falhar, não vai, se ele sai bem no gol, se ele não sai. É uma incógnita, é de jogo para jogo. Por isso, é um bom reserva para o Hugo, para cobrir nas horas mais, é, mais complicadas, que o Hugo não pôde jogar, ou por estar contundido, ou por estar suspenso, alguma coisa do gênero, porque ele não dá para ser titular do Corinthians. Léo Maná jogou feijão com arroz, deu apoio, fez um trabalho normal, não se destacou. Eu dou para ele nota 6. Ele não se destacou, mas ele também não comprometeu. Léo Maná precisa de um pouco mais de cancha, um pouco mais de experiência para ele poder deslanchar como lateral direito. Apesar que eu acho que tirar a vaga do Mateuzinho vai ser difícil, mas é um reserva à altura, eu acho que ele não compromete, tá? Félix Torres. Olha, o Félix Torres, ele pode ser da seleção equatoriana, ele pode ser da onde ele for, mas não dá no Corinthians. É um cara que não dá a menor segurança. O Corinthians devia aproveitar, vender, usar ele com moeda de troca, porque esse cara não dá. Ele comete erros bizonhos, erros, bolas fáceis, ele erra. Tem passes bons, tem, mas a maior parte do tempo você tem que ficar atento para ver se ele não vai fazer besteira, tá? Eu me lembro, nunca me esqueço daquele jogo contra o Botafogo do Rio ano passado, que ele deu uma falha lá na lateral e nós tomamos o terceiro gol do Botafogo. Bom, isso é passado, estamos em outra vibe aqui, vamos ver, né? Mas para mim não dá, eu dou para ele nota 4, acho que ele não passa disso. Não gosto do Félix Torres. Tá, João Pedro. O João Pedro, que nem eu falei, uma grata surpresa que veio da base, um cara que está se firmando e vai ser um grande pilar da defesa do Corinthians, eu tenho certeza. Cara raçudo, tem o DNA do Corinthians, ele veio da base, já desde criança já foi absorvendo a alma corintiana, então o cara entra em campo, o cara dá tudo que ele pode. Inclusive, essa vez marcou um golaço e, para mim, é só questão de tempo para ele ser o titular da posição. Para ele, nota 8. Ótimo jogador. Hugo, lateral. Já falei aqui, o Hugo, ele é um cara que não serve para jogar no Corinthians. Ele não tem o perfil do jogador corintiano. Ele foi contratado pelo Duílio, do Goiás, veio para o time principal aqui do Corinthians, não correspondeu nunca. Pode ter tido um outro jogo que ele foi bem e tal, mas a maior parte das vezes ele compromete. Ele não dá. Eu não gosto do futebol do Hugo, acho que nós temos o Palácios aí, que eu já vou falar dele também, que pode e deve ocupar a vaga de reserva no início, talvez ele consiga até superar um pouco o Matheus Bidu. Mas, por enquanto, o ideal para ele seria Matheus Bidu titular e Palácios na reserva. Esse é o ideal. O Hugo, vou dar nota 4 também. Ele não comprometeu, ele apoiou, foi, mas não passa disso. Não passa disso.
Palácios. Palácios, um cara que, como eu já disse, deve conquistar a posição. O Matheus Bidu que se cuide, porque o cara tem garra, o cara tem vontade de 1 ano sem jogar bola, 2 cirurgias no joelho. Cara, meu, cara fera, cara que veio para tomar conta. Já vi que tem uma energia, um vigor físico muito grande e foi bem. Eu dou para ele nota 6 porque ele jogou só o segundo tempo, uma parte, e eu dou nota 6 para ele. Quando ele tiver mais enturmado aí, com mais ritmo de jogo, ele vai ser uma surpresa para o Corinthians. José Martínez, para mim, um dos melhores jogadores do Corinthians. Apoiou, defendeu, é um leão na cabeça de área lá, um cara feríssima. Gosto muito dele. Gosto muito dele. Ele, ele coloca sempre os meias e os laterais no ataque. Ele tem essa facilidade. Por isso chamado de El Burro, o bruxo nos Estados Unidos, né? Um cara ótimo, vigor físico, meu, marcação intensa, muito bom jogador. Nota 8 para ele, tá? Alex Santana. Alex Santana também entrou no Corinthians, se contundiu ano passado, se recuperou, voltou, se me falha a memória, em novembro, não teve muito tempo para jogar, foi entrando no segundo tempo, ganhando os minutos de jogo, agora já está jogando um pouco mais, já não tem ritmo de jogo. Jogadores como ele precisam de ritmo para poder dominar, mas marcou um gol, um golaço por sinal, brigou, enquanto esteve em campo, deu o que podia e foi fundamental para essa vitória do Corinthians também, tá? Ele marcou, como eu disse, o primeiro gol começo do Corinthians, né? Para ele, nota 8 também. Gostei muito. Rian. O Rian, eu acho que esse moleque é sensacional. Ele e o Breno Bidon são dois caras fantásticos. Pena que o Breno Bidon não está jogando. Porque esses caras, eles são um meio de campo jovem, habilidoso e forte. Gosto muito dele. Ele fecha os espaços de marcação e ele, além de fechar e controlar muito bem isso, ele também, quando tem chance, ele vai para o ataque. Isso aí é um meio-campista moderno, um cara muito bom esse moleque aí. Eu, eu dou para ele nota 7 pelo tempo que ele jogou. Tá? Charles. Charles, eu vou dar para o Charles nota 5,5. Por quê? O Charles, eu não sei, ele pode ser um bom jogador, ele pode ser um cara que estava jogando lá na Europa, mas eu não sei, eu não sinto muito esse cara corintiano, entendeu? Ele tem horas que ele pega bem, tem horas que ele tem horas que ele fica meio apático, sei lá, mas nessa partida com o Água Santo, ele circulou bem a bola, fez os atacantes se mexerem um pouco, controlou um pouco o meio de campo. Esse tempo para falar dele. Carrijo, para mim, uma das melhores contratações do Corinthians. Um cara sensacional. Cara dá passe, atua pelo ataque, ajuda no meio de campo. O cara é completo. Gosto muito desse jogador aí. Não à toa que ele era da seleção peruana, né? Cara muito bom. Muito bom. Igor Coronado. Nesta partida, o Igor Coronado, ele foi o melhor em campo. Ele jogou muito bem contra o Água Santa. Ele deu dribles rápidos e passes com eficiência. Ele cumpriu bem, tá? A gente precisa fazer agora o teste dele contra um time melhor. Mas, por enquanto, está indo bem. Os jogos que ele já jogou pelo Corinthians esse ano, ele foi bem. Ele foi bem. Ele, ele é um cara que eu não sei se é preparo físico que está faltando, eu não sei, mas tem horas que eu sinto que ele não está na mesmo nível dos outros jogadores em termos de intensidade. Eu acho que falta um pouco disso para ele. Ele cai matando, entendeu? Eu acho que isso falta um pouco. Ele é muito
técnico, ele dá um passo para lá, um passo para cá, mas não sei. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que é um bom reserva para o Garro. Isso eu acho, com certeza. Memphis. Bom, Memphis eu não tenho o que falar. Ele é um cara muito bom, um cara excelente, tem uma visão de jogo privilegiada. Ele cobriu bem, ele deu uma cabeçada lá que o goleiro do Água Santa defendeu, ele até ficou chateado com a defesa do goleiro. Uma cabeçada no chão, não sei como o cara conseguiu pegar aquela bola lá. Mas ele não está em forma total ainda. Ele está chegando lá. Ele vai chegar, vamos ter um pouco de paciência. Eu acho que o brasileiro ele vai estar tinindo. E o Corinthians vai estar tinindo como um todo. Acredito que esse ano, pessoal, nós vamos disputar o título. Eu acredito que o Corinthians dispute o título do Paulista esse ano e já esteja bem melhor do que está hoje, em termos de entrosamento, preparo físico e tal, para a pré-Libertadores. Começa agora em fevereiro aí. Vamos ver. O Memphis, eu dou pro Memphis nota 8. Gostei muito também, tá? Ele tem uma visão privilegiada. Ele enxerga onde os outros não enxergam. Thales Magno. Thales Magno nota 7. Ele, por pouco ele jogou, ele entrou, correu, brigou, foi atrás. É, é um cara voluntarioso, um cara que tem um talento e tem uma velocidade muito boa. Nota 7 para ele, tá? Yuri Alberto. Yuri Alberto, ele entrou finzinho, não deu para fazer nada. Eu vou dar para ele nota 6, porque ele não teve nem tempo de fazer nada. Ele entrou no fim e ficou por essa mesma. Tá? Pedro Raul. Pedro Raul é aquilo que eu já falei. Eu não gosto desse jogador. Ele marcou lá contra o Bragantino, deu a virada, vitória pro Corinthians, ótimo. Mas já contra o Água Santa ele já ficou meio deslocado. Ele já não fez muita coisa. Eu acho que o jogador quer, é, quer se destacar, quer se recuperar, que nem o Alberto que deu a volta por cima, tem que estar atento o jogo inteiro, tem que estar em cima, tem que ter dedicação, tem que correr, tem que, tem que se enfiar em tudo quanto é canto. E o Pedro Raul não mostra isso. Ele agora marcou ele contra o Bragantino, será que ele vai ficar 6 meses, 7 meses a marcar gol de novo? Não dá para saber. Ele é outra moeda de troca muito boa que o Corinthians tem aí, tá? E ele, mesmo só para falar, para encerrar essa questão dos jogadores, o Pedro Raul teve uma bola que, meu, ele foi colocado em condição de marcar, pô. Ele perdeu a bola, deu em cima do goleiro, porra. Não tem condição lá. Não tem condição. Técnico Ramon Dias. Bom, o Ramon Dias é um cara que ele merece minha consideração, porque ele tirou o Corinthians daquele buraco que o Corinthians estava no passado, tudo bem. Vieram reforços novos, eu concordo. Mas ele como técnico, ele tirou o Corinthians do buraco, botou o Corinthians nessa sequência de vitórias seguidas aí, e ele está procurando poupar um pouco, porque é um ano muito corrido, vocês sabem, tem muito campeonato, muita coisa para rolar aí, então não dá para desgastar também. Apesar que eu tenho uma opinião, eu acho que o cara que ganha, o que esses caras ganham, eu acho que os caras deviam jogar sempre. Quando eles estivessem cansados, eles saíam de um lugar para outro, mas devia ser ao contrário, deviam jogar sempre para dar um melhor no time e entrosar rápido. Essa é a minha visão. Nota 7 para o Ramon, tá? E vamos em frente, Corinthians. Vai, Corinthians, vamos lá. Até o próximo jogo contra o São Paulo. Vamos ver o que vai rolar. O Corinthians pode abrir 12 pontos no campeonato e abrir muito em cima do Palmeiras, dependendo do que acontecer com o Palmeiras e Ituano. Vamos lá, né? Vamos lá. Até o próximo, pessoal. Tchau!